Hoje nós vamos falar sobre assédio moral e sexual no serviço público, a forma que você vai identificá-lo, comprovar, denunciar e superar essa situação. Muitos servidores enfrentam diariamente, mas eles sabem pouco como identificar ou denunciar esse tipo de situação. Vamos entender como combater esse problema que vem ocorrendo em diversos órgãos públicos por todo o Brasil. Premiumbeat.com. A partir daqui, nós vamos definir o que é assédio moral e sexual, mas falaremos de forma geral sobre as denúncias, provas e demais assuntos. A definição de assédio moral é uma conduta repetitiva e abusiva, seja ela verbal, gestual ou por qualquer outra atitude que prejudique a autoestima e a dignidade do servidor. A gente pode dar como exemplos gritos constantes, humilhações, apelidos, excesso de serviço aplicado para uma única pessoa. Em geral, é uma perseguição direcionada ao certo funcionário, independente do motivo que ocorra. Já o assédio sexual é qualquer comportamento com conotação sexual, com detalhe, sem consentimento, algum toque, algum gesto, insinuações ou até mesmo comentários ofensivos. Todos esses direitos de si, esse direito de ter seu sossego, sua paz dentro do seu próprio serviço, o servidor tem garantido pela nossa Constituição em seu artigo 5, que garante o respeito à dignidade e proíbe qualquer prática discriminatória. Além disso, a Lei 9.029 de 95 proíbe a discriminação no ambiente de trabalho e, especificamente para o caso de assédio sexual, existe o Código Penal no artigo 206A, que tipifica o assédio sexual como crime. Então, pessoal, nós podemos falar inicialmente da grande consequência geral que esse tipo de problema traz para os órgãos públicos. Além dos problemas trazidos diretamente ao servidor, que a gente vai falar logo à frente, ela traz um ambiente de trabalho totalmente tóxico, o que prejudica toda a produtividade, não só de quem está sofrendo o assédio, mas também dos colegas de trabalho, trazendo custos à administração pública, com indenizações e até mesmo com os afastamentos dos servidores que não aguentam esse tipo de situação. Muitos servidores têm prejuízo nas suas carreiras por pedir afastamento durante esses períodos. Os afastamentos frequentes atrapalham a evolução de carreira, além de trazer ansiedade, depressão, insônia, outros problemas de saúde e também pressão alta. As pessoas sentem diferentes problemas em decorrência desse tipo de situação. Muitas vezes, com excesso de aplicação de serviço para o funcionário que está sendo assediado, traz nele o chamado burnout. O burnout ele é uma doença psicológica trazida por uma série de situações ocorridas dentro do serviço, como o simples excesso de serviço, um ambiente tóxico, uma falta de qualificação dos chefes ali para poder auxiliar e simplesmente esgota todas as forças do servidor, trazendo essa série de problemas, até o prejuízo para os cofres públicos pelo afastamento do servidor e o ambiente que fica totalmente sem qualquer produtividade. A gente vê centenas de formas de assédio. Um dos principais pontos que devem ser trabalhados nesse tipo de assédio é a comprovação. A comprovação do assédio é o principal ponto para você conseguir se livrar desse tipo de situação. Você precisa fazer um levantamento prévio dessas provas para conseguir seguir o rito necessário, que passa desde denúncias administrativas, podendo chegar até mesmo a denúncias de processo penal. O levantamento de troca de e-mails. Muitas vezes o assediador não manda e-mails que sejam ofensivos, mas a gente já viu casos que isso acontece. Mensagens por texto, testemunhas de
a gente sabe que é um pouco complicado, mas talvez esse assédio esteja acontecendo com mais de uma pessoa e todas queiram fazer um levantamento dessa comprovação de forma geral e conseguir demonstrar que aquele chefe, que aquela chefia, ela não é adequada para o ambiente de trabalho que está acontecendo, que está trazendo prejuízos psicológicos e físicos para todas as pessoas ali. Além disso, existem comprovações que são documentais também. A gente vê diversos casos, principalmente em prefeituras, em cidades menores, onde existe uma perseguição do servidor em si, com transferências dele para locais muito diferentes de onde seria mais fácil. A transferência ela é até justificável em alguns casos, mas a maioria das vezes ela é feita simplesmente para atrapalhar a vida do próprio servidor, trazendo um desgaste físico e mental muito grande. Esse tipo de situação é possível comprovar e demonstrar. Muitas das vezes o servidor é transferido para um local longe, onde um servidor do local mais próximo poderia estar cobrindo esse tipo de situação. Assim fica claro, por mais que exista a possibilidade do administrador utilizar-se dessas possibilidades de transferência do servidor, ele precisa de uma justificativa, e se essa justificativa não for plausível, pode ficar constatado uma perseguição e dessa forma um possível assédio moral. A coleta de provas inicialmente ela é super necessária, porque você vai precisar de passar por uma série de denúncias. Inicialmente é interessante fazer denúncias por canais internos. Procure uma ouvidoria, uma comissão de ética, para que seja possível a abertura de um procedimento interno para a investigação desse tipo de situação e talvez mesmo até o afastamento ou a transferência desse servidor que está realizando os assédios, evitando que esse tipo de situação se perdure até que o processo judicial possa afastar o servidor assediador ou até mesmo transferir o servidor que está sendo assediado, em alguns casos que isso seja possível. Eu sei que em muitos casos é complicado esse tipo de situação, principalmente porque os dois servidores possuem estabilidade e muitos órgãos não possuem locais diferentes onde eles poderiam trabalhar de forma separada. Talvez a denúncia de forma discriminada, sem uma comprovação inicial, traga até mais desconforto e aumente a situação que já estava incômoda. Mas você pode buscar outros órgãos externos à instituição para conseguir fazer esse tipo de denúncia. Um dos grandes aliados nesse tipo de situação é o Ministério Público. O Ministério Público vai te auxiliar desde o início para fazer o levantamento até mesmo das provas, o que seria necessário para dar continuidade num tipo de denúncia dessa, ou até mesmo de pronto oficiar os chefes imediatos do assediador para conseguir fazer um levantamento testemunhal desse tipo de situação dentro da instituição. Outra situação que pode ser feita é fazer a denúncia em delegacias, no caso do assédio sexual, porque, como a gente já falou anteriormente, o assédio sexual é um crime, podendo ser investigado até mesmo pela Polícia Civil. Um dos grandes problemas que a gente costuma ver dentro desse tipo de situação, principalmente no serviço público, é a responsabilização nos casos de assédio, seja o assédio moral ou o assédio sexual. O princípio da responsabilidade primária ela recai sobre os estados. Isso ocorre em decorrência da nossa Constituição, pois a nossa Constituição define que os órgãos públicos são os responsáveis pelos atos cometidos pelos seus agentes, no exercício da sua função, lógico. Assim, uma eventual indenização ou reparação que será dado à vítima do assédio inicialmente é cobrado do órgão público e não do agressor. Isso traz uma sensação de impunidade, porque muitas vezes, por mais que o agressor seja afastado, ele vai continuar com seu serviço de forma normal, ele vai continuar recebendo de forma normal e não vai ter qualquer prejuízo, nem que seja financeiro ou em sua carreira. Quando a vítima move uma ação judicial, normalmente ela processa o Estado ou o órgão em que ela está trabalhando. E, como falando anteriormente, isso não vai diretamente ao servidor. Isso cria uma certa blindagem a esse tipo de situação, uma certa blindagem a esse tipo de agressor, que em regra pode demorar ou talvez nem responder por essa situação. O Estado tem
uma possibilidade de cobrar essas indenizações que foram pagas diretamente do agressor para reaver os valores gastos. Mas a gente sabe que isso costuma demorar muito ou até mesmo nem acontecer, pois os sistemas que devem fazer esse tipo de situação inicia-se por sistemas administrativos e processos disciplinares, que muitas vezes são lentos e falhos e feitos por outros servidores que têm pouco conhecimento sobre a situação de fato. A gente sabe que em alguns dos casos, os processos administrativos internos contra servidores podem ser arquivados por falta de provas ou, nos casos mais comuns, o assediador pode ser transferido, mas o que seria ideal mesmo é que ele até mesmo perdesse o cargo para que não faça a mesma situação com o outro servidor. A gente sabe que essa dificuldade de chegar no ponto final de vir a responsabilidade do assediador de forma direta cria uma sensação de segurança total. Essa blindagem que é dada pelo órgão estatal desestimula muito a realização de denúncias, especialmente em situações de hierarquia rígidas, como a gente pode citar no caso das polícias militares, onde existe uma hierarquia muito bem definida e que deve ser obedecida à risca. A gente sabe que é difícil superar esses problemas dentro dos órgãos públicos, principalmente por causa dessa blindagem que os agressores possuem. Mas existiriam alguns pontos que deveriam ser melhorados para que isso acontecesse. Um canal de denúncia externo seria o mais interessante nesse tipo de situação. A gente sabe que as denúncias muitas vezes são realizadas para superiores que estão diretamente ligados aos agressores, ou até mesmo podem ser amigos pessoais a partir do momento que eles começaram a trabalhar junto. Isso influencia muito na continuidade e no desenrolar dos procedimentos administrativos que iriam afastá-lo de fato. As punições administrativas, elas ainda são muito brandas, como principalmente o que acontece são, vamos falar assim, puxões de orelhas, orientações para que isso pare de ocorrer. Em outros casos, a transferência, onde o agressor não tem qualquer outro prejuízo, além de ser trocado de local de trabalho, talvez sendo até mais benéfico para ele, deveriam ser mais rigorosas e de forma mais imediatas, como inicialmente suspensões e até mesmo a possibilidade de demissões. A gente tem uma falha muito grande nos treinamentos dos servidores públicos nesse sentido também. Deveriam ser realizados treinamentos com mais frequência referente à ética dentro do seu serviço e a forma de prevenção desse tipo de assédio. E um dos principais pontos seria a agilidade na ação de regresso, aquela ação onde que, a partir do momento que foi definida uma indenização para o servidor que foi agredido, que ela seja de forma mais rápida cobrada do agressor, para que ele se sinta punido e o servidor que foi agredido veja essa punição de fato ser aplicada para trazer a segurança em toda a instituição, representando um bem para ele, mas também para o órgão público em si. Essa blindagem que acontece, ela não é uma proteção intencional do Estado ao agressor, mas é uma consequência do sistema de responsabilidade do Estado, que é benéfico em alguns casos, onde você consegue cobrar diretamente do Estado os danos causados pelos seus funcionários. Porém, para esse tipo de situação, ela atrasa muito a reparação e a punição do responsável. Nós começamos a falar um pouco sobre o burnout. Eu queria trazer o burnout aqui para essa parte onde a gente falou de comprovações mesmo. O burnout em si já seria uma ótima comprovação do ambiente de trabalho não sadio que existe naquele local. A partir do momento que você entra com um afastamento e consegue comprovar dentro desse afastamento, com os pedidos de licença saúde mesmo, que o servidor está passando por uma situação dessa degradante, já fica definido que existe algo de errado, é pressuposto que existe algo de errado dentro da instituição, que seja excesso de serviço, uma má organização do serviço, que seja acumulados esses excessos de serviço com perseguições psicológicas pelo agressor. Essa prévia comprovação pode ser utilizada dentro de um processo de comprovação do assédio.
A partir do momento que fica pré-definido que existe um burnout, existe uma comprovação de que algo errado já está acontecendo. Então, de onde está vindo isso? É uma questão de culpa de alguém ou é uma questão de culpa da organização do trabalho ali dentro em si? Então, gente, é uma questão mais específica, mais direcionada, onde pode ser utilizada como comprovação também para um possível pedido de danos por questões de assédio moral ou até mesmo sexual. Então, pessoal, a gente passou pelos principais pontos, mas fique atento aos sinais de humilhação frequentes, insinuações ou até mesmo isolamento de uma certa pessoa por sua chefia ou pelos colegas. Isso também pode configurar um assédio. Busque apoio psicológico, converse com as pessoas que estão ao seu redor, converse com os outros funcionários que talvez eles também estejam passando por esse tipo de situação, mas de forma mais isolada, apenas quando eles estão pessoalmente separados lá juntos com o agressor. Anote tudo, registra tudo, anota as datas, mesmo que você não tenha essas outros tipos de comprovação, deixa ali anotado o que de fato aconteceu, a data que aconteceu, todas as situações e os nomes dos envolvidos ali. Às vezes a humilhação ela foi pública, foi em uma reunião. A gente sabe que, igual a gente trabalha muito com os servidores da educação, existem reuniões onde os chefes chamam a atenção mesmo de forma desproporcional no meio de uma reunião. Isso pode trazer um abalo psicológico à pessoa, e se isso for comum de acontecer especificamente com certa pessoa ou com certas pessoas específicas, não com um grupo em geral, isso configura um assédio também. E quanto mais cedo você realizar a denúncia, melhor. Faça todas as denúncias, todos os passos aqui já falados, porque você vai ajudar a você mesmo a conseguir dar continuidade no seu trabalho. Não vai ter problemas de ficar pedindo afastamentos constantes, o que prejudica a sua própria carreira, mas também pode estar ajudando uma segunda pessoa que está passando pela mesma situação e não tem essa força que você tem agora para correr atrás desse tipo de situação. O assédio ele não pode ser tolerado de forma nenhuma. Se você é uma vítima ou conhece alguém que está passando por isso, faça a denúncia ou ajude a denunciar. Juntos, vocês servidores podem construir um serviço público muito melhor, justo e respeitoso para todos. Muito obrigado.